deixar-nos voltar. Olá, amados, a paz do Senhor a todos. Hoje nós iremos comentar mais um pouco a nossa revistinha, a revistinha para vocês. E essa revista ela fala hoje sobre a lição 9 do dia 30 de agosto de 2020. Como vencer as oposições à obra de Deus. Como iremos vencer é o assunto da lição. Como vencer as oposições à obra de Deus. E o texto áureo mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8:37. E a verdade prática diz: quando depositamos nossa confiança em Deus, descobrimos que Ele é muito maior do que todos os obstáculos que encontramos. E o nosso hino 577 da nossa harpa cristã, né? Em fervente oração, muito bonito. E é interessante que a leitura da semana foi Efésios 6, 12 ao 16. A fé, uma arma contra a oposição. É a fé. Fala sobre a fé. Na terça-feira, Mateus 7, 7 a 1, 7 e 7. Eu não entendi o resto. A operação, uma arma contra a oposição. A oração, uma arma contra a oposição. Atos 4, 23 de quarta-feira ao 32 diz: a união, uma arma contra a oposição. Quinta-feira, Atos 2, 37 ao 47. A vigilância, uma arma contra a oposição. Sexta, Mateus 25, do 1 ao 13, a leitura diária, né? A obra de Deus triunfará. Mateus 25, do 1 ao 13, a obra de Deus triunfará. Sábado, Atos 5, 34 ao 42. A grandeza da obra de Deus, né? Então a gente vê que as leituras diárias é muito bom quando a gente acompanha, né? Porque fala sobre o assunto da lição, né? Sobre o tema da lição e sobre cada parte que nós vamos ver da nossa lição hoje também melhora, né? A nossa relação no nosso culto doméstico, no nosso culto diário, né? Nosso culto matutino. Também a leitura bíblica em classe está em Neemias 4, do 8 ao 20 e 1 João 4, 4 e o capítulo 5 e 5. Tudo de 1 João. Eu vou fazer essa leitura. Diz assim: E ligaram-se entre si todos para virem atacar Jerusalém para os desviarem do seu intento. Porém nós oramos ao nosso Deus e pusemos uma guarda contra eles de dia e de noite por causa deles. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos acarretadores, e o pó é muito, e nós não poderemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro, e nos altos, e pus o povo pelas suas famílias com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais, lembrai-vos do Senhor, grande e terrível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, e já sabíamos o que Deus tinha dissipado, o conselho deles, todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. 15. E sucedeu que desde aquele dia, metade dos meus moços
trabalhavam na obra, e a outra metade deles tinha as lanças, os escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam, cada um com uma mão fazia a obra e na outra tinha as armas. E os edificadores, cada um trazia sua espada cingida aos lombos e edificavam, e o que tocava a trombeta estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe uns dos outros. No lugar onde ouvirdes o som da buzina, ali vos ajuntareis conosco, o nosso Deus pelejará por nós. Filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós, do que o que está no mundo. Quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Então, amados, hoje a introdução da nossa lição, nós veremos agora a introdução da nossa lição, né? Na lição 7, observamos como a construção dos muros em Jerusalém provocou uma dura resistência por parte dos samaritanos. Nessa lição iremos observar mais detalhadamente as diferentes formas dos seus ataques e o modo como os judeus conseguiram vencê-los e concluir a obra. O ponto central da lição nos diz: jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então nós não podemos permitir que qualquer coisa, seja ela qual for, venha abalar nossa fé. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então o Neemias venceu e fez com que os muros de Jerusalém fossem levantados, porque ele conservou a sua fé em Deus, prosperou e teve a sua fé no Deus que podia todas as coisas, né? Na lição a gente vê que teve os principais opositores da obra de Deus, né? E não era gente distante, era o povo de Samaria, como já foi falado na lição passada, que eram povos pagãos que, através de sincretismo religioso, adoravam a Deus, mas na mesma hora serviam seus ídolos, né? E a gente vê também que a gente viu também que esse povo de Israel, eles foram levados para as terras pagãs, e os pagãos vieram habitar nas terras dos judeus. Só que ao chegar na terra dos judeus, eles passavam a adorar a Deus, mas também a servir os seus ídolos, né? Eram misturados, né? E esses misturados foram os que não puderam ser contados como povo de Deus, né? E reconstruir o templo em Jerusalém. Entre essas figuras que perseguiram muito o povo judeu, tem as três personagens principais perseguidores, né? Era o Sanbalat, né? Sanbalat foi um dos primeiros a lutar contra a obra de Deus. Sanbalat significa o Deus Lua, sim, deu a vida, né? Isso já mostra que os pais deles adoravam Deus Lua, né? Os pais do Sanbalat. Por quê? Porque está o nome do menino que Deus Lua ia protegê-los, né? Então isso mostra como ele era pagão. E ele habitava, ele é chamado na Bíblia de Oronita, né? Oronita possivelmente era ou quem morava na cidade de Bet-Horon, que era uma cidade samaritana, por isso era um Oronita, ou então ele era de Horonaim, que é uma cidade de Moab, né? Pois a Bíblia chama de Oronita, né? Ou então ele era samaritano mesmo, porque tinha uma cidade chamada Bet-Horon em Samaria, que correspondia àquele território que eram antigas 10 tribos do Reino do Norte de Israel, ou então ele era moabita da cidade de Horonaim, né? Por isso que a Bíblia chama esse samaritano de Horonaim.
Tobias. Tobias, esse nome Tobias significa Javé Deus, né? Esse era amonita, né? Ou natural de Amon, que era natural de Amon. E esses amonitas, eles eram proibidos de entrar mesmo no átrio do tabernáculo ou do templo, conforme Deuteronômio 23:3, uma vez que foram hostis a Israel, tendo se unido aos amalequitas para destruir Israel. Está em Juízes 3:13, né? Os amonitas se uniram aos amalequitas para destruírem Israel, por isso que eles não podiam entrar no templo. Onde está isso? Está em Juízes 3:13, desculpa. E quem eram os amonitas? Eles eram descendentes de Ló, né? Ló, aquele problema com as filhas dele, aquele incesto, né? E lá aconteceu que teve um filho, teve 2 filhos, né? E entre eles estava Amon, que foi o pai dos amonitas. Então esse povo era povo primo, né? De Israel, né? E tentaram para destruir a nação de Israel. Por isso que eles não podiam entrar no templo. E Tobias fazia parte dessa gente, era amonita. Também a gente vê também no livro de Neemias outro opositor muito forte da obra de Deus. O nome dele era Gesem, ou Gesem, né? E isso significa chuva, esse nome desse rapaz. Gesem significa chuva. Ele era arábio. Os arábios, eles descendem de Ismael, né? Ismael, que era o irmão por parte de pai de Isaac, né? Que era filho de Abraão, né? Aquele que Deus falou que ele não desfrutaria da mesma herança do filho da promessa, conforme Gênesis 21, do 8 ao 13. Então, Gesem, ele era arábio, né? Ele era árabe. Então esses 3, eles procuravam a todo custo destruir o povo de Israel. Por isso que eles não podiam entrar no templo, e Neemias, ele tinha os olhos muito abertos acerca desse povo, porque se vacilasse um pouco, eles destruiriam a obra de Deus, a promessa de Deus. Qual era a obra de Deus? Destruir o templo e os muros em Jerusalém, sendo que nessa época Zorobabel já tinha construído o templo, né, por ordem de Ciro e de Dário I, depois ratificou essa ordem. Agora ele teve a ordem para reconstruir os muros de Jerusalém, e Neemias tinha essa dificuldade, né? Por quê? Porque os inimigos não queriam que Jerusalém tivesse seus muros reconstruídos, para ficar mais fácil de serem atacados, para ser mais fácil de serem ruinados. E como a gente está falando de ataques à obra de Deus, vamos ver um pouco sobre qual a procedência desses ataques, né? A Bíblia, ela revela a verdadeira força por trás desses ataques. Ela diz: não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, conforme Efésios 6:12, né? Portanto, nossa luta é, antes de tudo, espiritual. Os inimigos visíveis são meramente instrumentos do demônio, né? Os quais nos atacam desde que Lúcifer caiu em pecado no céu e foi expulso de lá. Ele tem sido o adversário de Deus e da sua obra. 1 Pedro 5:8. Então, o que nos mostra o nosso nobre missionário Rick Merster é que o nosso adversário é Satanás, né? As pessoas são apenas instrumentos na mão. A nossa luta não é pessoal, nossa luta não é contra as pessoas, mas contra a influência maligna, contra a ideologia satânica, né, no meio de uma sociedade corrompida para o pecado. Como dizia o pregador, ou como diz alguns pregadores, madura para o juízo de Deus, né? Madura para o juízo de Deus. Qual a orientação que a Bíblia dá diante desta luta, né? A Bíblia diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais, né, resistir no dia mal, tendo feito tudo, ficar firmes. Vemos que assim que a Bíblia não aconselha
fugir da luta, mas sim ficar firme, resistir e vencer, né? Tiago 4,7, né? Resistir o diabo pela fé e ele fugirá de vós. Então a gente entender que a Bíblia não nos manda fugir do diabo, manda nós resistir, né? Já da prostituição, a Bíblia diz, fugir da prostituição. Mas já de Satanás diz que a gente tem que resistir ele, né? Resistir ele pela fé, resistir o mal, né? E diz mais, quando vocês tiverem feito tudo, ficar firme, né? E é interessante que Paulo ele usa a figura do soldado, né? Ele diz que a gente tem que estar com a verdade nos lombos, né? O cinto da verdade, calçado os pés no evangelho da paz e vestir com a couraça da justiça. Então, aquela roupa toda interna, o soldado quando estava de folga, ele desabotoava o cinto, né? E ao desabotoar o cinto, ele ficava à vontade, né? Ele ficava à vontade, né? E o povo sabia que ele estava de folga. Mas Paulo nos diz que nós não podemos dar folga ao inimigo, né? Tendo resistido no dia mal, devemos ficar firmes. Tendo resistido o diabo, mesmo assim nós não podemos vacilar, não podemos abrir a guarda, né? Abrir a guarda e permitir que algumas coisas venham a atingir a nossa conduta moral, né? Ou espiritual, para que a obra de Deus não perca com isso. Nesta luta contra o mundo invisível, a arma mais eficaz é a Bíblia, é a fé, né? A Bíblia diz, quem é que vence o mundo? Senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus, João 5,5. Por isso a Bíblia aconselha, milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, de Timóteo 6,12, né? Pela fé experimentamos a operação do Espírito Santo em nossa vida, Gálatas 3:2-5. Jamais devemos permitir que alguma coisa venha abalar a nossa fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, né? Hebreus 11:6. Devemos não temer mais, devemos não temer, mas crer somente, né? Mateus 5:38, que Jesus disse, né? Não temas, crê somente, né? Não deis lugar ao diabo, Efésios 4:2. Não deis lugar ao diabo, quer dizer, você está na guerra, não vacile, né? Não desabotue o cinto, né? Não tire o cinto da verdade em cima do lombo, sempre fale com a verdade, sempre procure fazer a coisa certa, né? Mesmo depois de toda a luta. Então, nesta luta, irmãos, as armas devem ser espirituais. Só as armas espirituais atingem e alcançam os reais inimigos, que são os demônios. As armas carnais só nos prejudicam, pois muitas vezes levam-nos a dar lugar ao inimigo. As armas espirituais são que a Bíblia, a oração, né, o jejum, e as armas carnais, a polícia, os direitos constitucionais. É interessante que uma das coisas que a gente aprende é que nós não temos direito nenhum, né? Quando você aceita Cristo como seu Salvador, você perde todos os seus direitos. O que Jesus diz? Né? Jesus diz assim, se alguém bater na sua face, dê a outra, né? Então aí você já não tem mais direito de responder na mesma moeda. Se alguém te convidar para caminhar uma milha, ande com ele 2, né? Se alguém te pedir teu casaco, se não me engano é mais ou menos isso, leva também a túnica. Então assim sucessivamente. Então os nossos direitos humanos é não ter direitos, né? Por quê? Porque nós deixamos tudo isso por amor a Cristo, né? E as nossas armas também são espirituais. Então as armas espirituais é a oração, a leitura bíblica, o jejum. E essas armas espirituais vão alcançar os nossos objetivos reais. Quais são os objetivos reais da igreja? O mundo espiritual. Nós só alcançamos as vitórias espirituais quando nós usamos as armas certas, que são as armas espirituais. Por isso que uma das principais armas do inimigo é atingir a nossa fé, né? O que Deus dizia? Neemias 4:2 ele nos fala sobre isso. Ele diz assim, o que fazem esses fracos judeus? O que fazem esses fracos judeus? De fato, em nós mesmos somos fracos, né? Paulo disse, quando estou fraco, então sou forte. Quando
penso que estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, 9 ao 10. Quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo. Né? Foi esta, quando o crente pensa, quando o crente é tentado a se comparar com o inimigo, está em perigo. Foi esta tentação que derrubou Israel. Quando os 10 espias disseram: não poderemos subir contra eles, porque é mais forte do que nós. Números 13, 31. Números 13, 31 nos fala sobre isso. Os israelitas recusaram-se a subir, recusaram-se a dar ouvidos à mensagem da fé, transmitida por Caleb, que dizia: certamente prevaleceremos contra ela. Números 13, 30. O Senhor é conosco, não temais. Essa era a mensagem de Josué, né, de Caleb. Números 14, 39. Mas mesmo assim, aqueles 10 espias não acreditavam que Deus ia lhes dar a vitória, e por isso foi o fim deles. Eles 10 morreram, né, foram sepultados na sua incredulidade ali naquele deserto, e não entraram na Terra Santa, na Terra Prometida. Por quê? Porque eles duvidaram. Né? Então, uma das armas de Satanás é colocar a dúvida, a falta de fé. E quando aqueles homens olharam para aqueles monstrão lá de Canaã, disseram que não tinham condições de lutar contra eles. Né? Só que eles viram só o poder oposto. Né? Eles não viram o lado deles, não viram que Deus tinha dado a promessa da Terra Prometida. Eles não viram que Deus era que, na verdade, ia dar vitória a eles. Né? Eles não venceriam com as suas próprias forças. Né? Então, aparentemente, eram fracos, e de fato eram. Mas eles tinham Deus ao seu lado. E Deus é quem dá a vitória. Né? Tem um texto que diz: cavalo se prepara para a hora da batalha. A outro texto diz: mas a vitória vem do Senhor. É o Senhor quem nos dá a vitória. Então, o inimigo, ele ataca com a arma do escárnio. Primeiramente, ele despreza. Quem que faz esses fracos judeus? Aí quando vê que o cara não desiste, quando eles viram que Israel não desistia de construir os muros, de reconstruir os muros de Jerusalém, ele diz: trata-se de uma arma que os inimigos da obra de Deus têm usado em todos os tempos. Quando os servos de Deus sofrem escárnio, são tentados a ficarem desanimados. Todavia devemos lembrar de que isso é o que os fiéis sempre tiveram de suportar. Hebreus 11, 36 falam disso, né? Que eles eram perseguidos, escarnecidos, homens dos quais o mundo não era digno, né? E eram escarnecidos. Então, Hebreus 11 fala muito bem sobre isso. Nem mesmo Jesus escapou do escárnio. Mateus 20, 19 fala sobre isso também. E Jesus, ele disse: se chamaram Beelzebul ao pai de família, quanto mais aos seus domésticos. Mateus 10, 25. Nós Jesus curando, batizando os caras, aí opera esses sinais, ele expulsa o demônio, o príncipe do demônio, o Beelzebul. Né? Então, irmãos, isso faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. Né? Mateus 10, 28 e 29. Né? Os que são carnais procuram escapar do escândalo da cruz. 5 e 11 de Gálatas. Né? 5 e 11 de Gálatas nos fala sobre isso. Aqueles que são carnais, eles procuram escapar do escândalo da cruz. Por quê? Ele não quer ser comparado com um cristão. Né? Ele não quer ser escarnecido por amor a Jesus Cristo. Né? Por isso que é um escândalo. O escândalo da cruz afasta esse irmão da presença de Deus. Olha só o que diz o texto, 5 e 11. Eu, porém, irmãos, prego ainda a circuncisão, porque sou perseguido, logo o escândalo da cruz está aniquilado. O escândalo da cruz, né? Só Jesus é suficiente para salvar o pecador. Se ele fosse pregar novamente que era preciso circuncidar-se para poder ser salvo, o que ele está dizendo? Então o escândalo da cruz era aniquilado, não valia a pena, né? Perderia o seu valor, seria destruído. Né? Então o escândalo da cruz deve fazer parte da vida
pregador. Ora, o inimigo chama a nossa atenção para a imensidade da tarefa. Ele diz assim: vivificarão os montões de pó, as pedras que foram queimadas. Neemias 4:2. Moisés, ao olhar para a dimensão da tarefa para a qual Deus o chamava, recusou-se a ir. Quando, porém, Moisés meditou na palavra de Deus, que Deus iria com ele, Êxodo 3:12, que Deus seria com a sua boca, Êxodo 4:12, Moisés se animou e viu as montanhas tornando-se em campinas, Zacarias 4:7. Quem faz a obra de Deus, quem faz a obra é Deus, Isaías 26:12. Mas ele usa instrumentos, ainda que estes sejam pequenos e a tarefa seja grande. Né? Então, o que os judeus diziam, o que os samaritanos diziam é: os judeus vão pegar essas pedras que foram queimadas, vão fazer pó para fazer massa, para levantar esses muros. Estava tudo destruído. Na verdade, só estava reconstruído o templo. Né? O templo estava reconstruído. Isso era uma coisa muito bonita. Mas o resto estava tudo em escombros, estava tudo destruído. Quando Nebuzaradã veio ali e atacou a cidade e destruiu tudo, né? O general Nabucodonosor. E aquela destruição ainda permanecia. Então a obra era muito grande, tinha que retirar o entulho, tinha que fazer novos tijolos, tinha que levantar os muros, tinha que reformar tudo, né? Fazer tudo novamente. Então eles mostraram como a tarefa era grande. Ainda hoje, né? É o que a gente vê. Você vai fazer o que através do evangelismo? Como é que você vai conseguir o mundo todo? Como é que o mundo todo vai ouvir o evangelho? Como é que você vai conseguir fazer isso? A obra é grande, você não tem dinheiro. Né? O que o diabo bota é que o cara não tem dinheiro, o cara não tem estudo, o cara não tem isso, a pessoa não tem aquilo, a pessoa não tem isso, não tem aquilo, não tem condições, e isso vai maltratando a fé da pessoa. Mas Neemias não olhou para isso. É interessante que Neemias continuou, se fez de ouvido de mercador, fez-se de ouvido de mercador e não deu lugar àquilo que o inimigo falava. O inimigo usa contra nós os boatos e as mentiras. Os boatos e as mentiras. Os samaritanos espalhavam calúnias contra Neemias, dizendo que ele planejava constituir-se rei. O que eles diziam? Está em Neemias 2:19 e 6, 5 e 6. Né? Eles diziam que Neemias ele estava reconstruindo a cidade para se fazer rei do povo. Mas não era o que estava no coração de Neemias. O que Neemias queria ver era a sua cidade reedificada e as casas reconstruídas e tudo funcionando bem. O que Neemias queria ver era o bem do povo. Mas o que os samaritanos diziam? Não, ele quer se tornar rei, ele quer fazer o nome dele conhecido, ele quer aparecer no meio dos outros. Né? Então, começaram a espalhar essas coisas sobre Neemias, que ele estava tramando contra o rei da Pérsia. Então, tudo isso para amedrontar os judeus, assim atingi-los em sua fé em Deus. Neemias respondeu: de tudo que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tudo teu coração o inventas. Neemias 6 e 8. Vocês inventam isso no coração de vocês. Neemias 6 e 8 fala sobre isso. Então, os caras inventavam história, caluniavam, difamavam Neemias. Né? Para quê? O objetivo era Neemias, era porque Neemias era importante? Era não. Era só para que a obra de Deus não fosse concluída, para que o povo de Deus não fosse abençoado, para que o povo, a igreja da época, né, que eram os judeus, não fossem alcançados, né, pela bondade de Deus. Então eles queriam fazer com que os planos de Deus não se cumprissem na vida daquelas pessoas. Por quê? Porque eles queriam tirar a fé daquelas pessoas, a força. Acabou a fé e acabou a força que aquele pessoal tinha para trabalhar. Paulo escreveu: tornando-nos recomendáveis em tudo, por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. 2 Coríntios 4:4 ao 8. Né? Eu lembro de um pastor que estava preocupado porque o pessoal estava falando mal dele, dizendo que ele tinha roubado e tudo. E era aquela zoada medonha. E o pobre do irmão, desesperado, foi orar. E Deus falou para ele que não era o nome dele que ele deveria defender, o nome dele, mas o nome de Jesus, né? Então, a infâmia, o ato, a mentira, a calúnia, pode vir contra nós, mas nós devemos saber que o nosso nome não é importante, né? O importante é o nome de Jesus. O nome de Jesus é que é importante, né? Então nós, ao ser
caluniados, ao ter o nosso nome envolvido no boato, Paulo diz que nós devemos, mesmo assim, estar com a cabeça erguida para pregar o Evangelho. Né? Uma satisfação nem sempre é importante. Né? O importante é você ter consciência, a mente limpa, que você não agiu daquela forma, que você não fez aquilo que estão dizendo que você fez. Né? O importante é isso, a mente limpa. Eu gosto muito da frase do nosso irmão Jacó Arminio. Ele fala muito sobre isso. Jacó Arminio, ele diz assim: uma boa consciência é um paraíso. Uma boa consciência é um paraíso. Arminio, né? Então, uma boa consciência é muito importante, porque você tem certeza que não fez aquilo, que aquilo é calúnia, que aquilo é invenção, que aquilo é mentira. Depois aquilo se dissipa e vai embora. Né? Ora, Jesus aconselhou aqueles que sofrem acusações mentirosas a alegrar-se e a exultarem, e a não atentarem para o que se fala deles. Ora, o inimigo usa como arma a astúcia. Os samaritanos convidaram os judeus para juntos se congregarem nas aldeias, porém que interessavam fazer mal a Neemias. Insistiram na proposta, mas o convite foi repetidamente recusado por Neemias. Estou fazendo uma grande obra, não poderei crescer. Neemias 6:3. Então eles chamavam Neemias e o povo para conversarem, né, para debaterem sobre os assuntos teológicos tal, nas aldeias. Só que o plano deles é, ao sair de Jerusalém, Neemias ser atacado, morto, e como eu já repeti, a obra de Deus parada, a obra de Deus ser esquecida por mais 70 anos talvez, né? Ou por mais um bocado de tempo, porque o inimigo pretendia isso, que a obra de Deus não fosse erguida, que a obra de Deus fosse esquecida pelo povo, que a fé do povo fosse diminuída. Ora, o inimigo usa como as armas as ameaças. Ora, não deu astúcia, não deu as mentiras, os boatos, as calúnias, o escárnio, o desprezo. Isso nada funcionou, agora ele usa de ameaça. Né? Os inimigos dos judeus ameaçaram a guerrear contra eles, a fim de espalharem medo e pânico entre o povo de Deus. Porém, diz Neemias, oremos ao nosso Deus. Nós oramos ao nosso Deus e pusemos guarda contra eles. Neemias 4:9. Ora, mas eles oraram e vigiaram, né? Os judeus não atacaram os samaritanos, mas defenderam a sua área de trabalho. Neemias 4:13 ao 20. E disseram assim: a gente não vai atacar eles, mas vamos nos defender aqui. Eles vão se defender do que atacar. Então, eram eles trabalhando com uma colher de pedreiro na mão e uma espada bem afiadinha da outra. Se o inimigo aparecer, já era, né? Vamos para cima deles. Então, o inimigo, irmãos, no síntese do tópico 2, ele diz: o inimigo utiliza as ferramentas do desprezo, da mentira e do escárnio. Mas é importante entender que isso faz parte da cruz que devemos aceitar quando seguimos a Jesus. E um discípulo sem cruz não é discípulo de Jesus. Então, os judeus venceram porque tinham certeza que estavam na vontade de Deus. Neemias disse aos seus inimigos: o Deus dos céus é o que nos faz prosperar. Neemias 2:20. Neemias sabia que o Senhor o havia enviado para Jerusalém e que pelejava por eles. Pelejar, lutar, combater. Né? Essa certeza nos guarda de precipitações. Provérbios 29:20. E de falarmos palavras impensadas. Salmo 106:33, Eclesiastes 7:9. Podemos assim governar o nosso espírito. Provérbios 6:32. Então, uma das coisas que Neemias tinha certeza é que ele estava ali não por vontade própria, mas era a vontade de Deus. Deus o tinha enviado para ele fazer a sua obra. E ao enviar para fazer a sua obra, ele sabia que Deus estava com ele, pelejando, lutando, combatendo o inimigo, né? Para que no final ele tivesse vitória. Uma das melhores coisas que você pode ter é a certeza do inimigo. Às vezes a gente fica perguntando, mas por que muitas vezes os missionários não fazem nada, né?
Muitas vezes você tenta fazer o trabalho e o trabalho não prospera, o trabalho não desenvolve, não, é sempre aquela mesma coisinha, né? Não aumenta, você tem, tudo que você tenta fazer não dá errado. Muitas vezes o problema está porque a pessoa ideal para aquele lugar não é aquela pessoa. Aquela pessoa foi mais porque tem amigos, né? Tem parentes, influentes no meio da comunidade e enviaram ele. Muitos vão porque querem aparecer, porque o status de pastor, o status de missionário às vezes abre portas, né? O camarada quer aparecer, mas muitas vezes não tem chamada para coisa, não tem chamada para o serviço. Deus não chamou ele e muitas vezes ele sai decepcionado. Tem vezes que nunca mais quer nada com o evangelho quando eles voltam do campo missionário. Por quê? Porque você tem que ter certeza, você tem que orar, você tem que ter a convicção do seu coração que foi que Deus lhe chamou para aquela obra, porque senão você vai ser derrotado, você vai sair envergonhado. E uma das coisas que Neemias tinha é a certeza que Deus tinha falado com ele. Olha, não foi o profeta que chegou lá e disse, olha, vai fazer isso, não. Deus tinha falado com ele pessoalmente. Quando Deus fala com você para você fazer uma obra, para você levantar um trabalho, para você fazer, pode acontecer o que aconteceu, você fica feliz, você fica satisfeito, você tem paz no seu coração. Por quê? Porque foi Deus que lhe comissionou. Se Deus lhe comissionou, mesmo que você morra naquele momento ali, mesmo que as coisas dêem tudo errado, mesmo que nada funcione, mas você tem convicção de que Deus mandou você para aquele lugar. E é isso que faz com que você prospere no trabalho. Não desistir, né? Ter a certeza do seu coração que você está fazendo a obra de Deus, que você está fazendo a vontade de Deus. Também outra coisa interessante, que além de Neemias ter no seu coração que Deus o tinha comissionado para aquela obra, ele também orava, né? Os judeus venceram pela oração. Neemias era homem de oração. Com frequência, lê-se sobre como Neemias orava. Por exemplo, ouve ao nosso Deus, lembra-te de mim para o bem, lembra-te, meu Deus, de Tobias e Sambalate, Neemias 4:4, 6:14, 13:29. Então, sempre Neemias orava a Deus e apresentava os seus inimigos. Deus faz deles aí, segundo a tua vontade. Deus confunde, né? Então, sempre Neemias orava para que a obra de Deus prosperasse. Então, o segredo da oração é esse. Como diz o pastor, né? Quando nós oramos, Deus trabalha. Deus trabalha. Aquele que ora coloca a sua dificuldade diante do Senhor, que quer e pode resolvê-lo. O mesmo Deus que nos exortou a orar também prometeu nos responder às orações. Pedi, dá-se-vos-á, né? Então, Mateus 7:7, 8 e 11, os versículos, né? Fala sobre isso também. Jó 22, 27 também fala sobre Deus responder nossas orações. Então, ore e aguarde a resposta de Deus. Tem um irmão que ele falou uma frase muito interessante, eu não estou lembrando se foi o Guilherme, mas ele falou, não ore até você ouvir Deus. Aliás, não ore até Deus te ouvir, mas ore até você ouvir Deus. Nós devemos orar até Deus ouvir a nossa oração, mas nós devemos orar até Deus ouvir, até nós ouvirmos Deus, até Deus falar a vontade dele, né? Vamos dizer assim. Quando nós ouvimos a vontade de Deus, então nós temos certeza daquilo que nós estamos fazendo. Então nós não devemos orar até Deus nos ouvir, mas até nós ouvirmos Deus. Ora, devemos também orar. Orai sem cessar, Paulo disse. Jesus deixou-nos o mesmo ensino, falou-nos da necessidade da perseverança na oração, usando para isso uma parábola em Lucas 8, 18 e 1. Né? Paulo exortou aos Efésios a perseverar em oração e súplica no Espírito, e aos Colossenses ele escreveu, perseverai em oração. O que é então perseverança em oração? Aí o nosso professor vai explicar, ele diz primeiramente, é impedir que alguma coisa nos estorve a orar, encontrando-nos apenas na oração. Precisamos
de uma espécie de autodisciplina, de controle sobre nós próprios. Marta não dispunha tempo para ficar aos pés de Jesus, porque estava ocupada. Quando começamos a orar, aparecem muitos obstáculos, mas devemos ser vitoriosos. Temos que ter vitória também em nossos pensamentos, porque o inimigo quer nos impedir de orar, fazendo-nos pensar em outras coisas. Então, nós devemos perseverar em oração, ficar firme, porque a nossa oração é espiritual, então muitas vezes está orando, mas está pensando em outra coisa, tá? Então a gente deve ter uma autodisciplina, se disciplinar para orar, né? Procurar um lugar interessante, que nós possamos ter aquela comunhão com Deus, né? Aquela convicção de fé, e não podemos esquecer, né? De termos um horário, né? Termos um momento com Deus, para que nós possamos colocar diante dele todas as nossas necessidades, também todas as nossas alegrias, para que nós possamos orar a ele. E é interessante dizer que nós não devemos que outra coisa nos impeça desses momentos com Deus. Nada é mais importante do que falar com Deus, então é preciso nós termos esse momento. Outra coisa também que ele fala é persistir em oração, né? Ele está falando de perseverança em oração, então persistir em orar. Ainda que o diabo procure tornar pesada e difícil a oração, Daniel orou durante 21 dias e veio a resposta. E então ele soube que a resposta demorara porque os espíritos malignos tinham impedido a respeito, né? Ou a resposta, desculpa. Porque os espíritos malignos tinham impedido a resposta. Daniel 10, 11 ao 14. Né? Jesus mostrou a mesma verdade na parábola sobre a viúva. Lucas 18, do 1 ao 6. Então, persistir em orar, continuar orando, buscar, né? Até Deus responder. Ou até nós ouvirmos Deus. Orar também é orar até que venha a resposta. Devemos orar até que, né? Isaías 62, 8. Jesus orou 3 vezes sobre a mesma coisa, Mateus 26, 44. E Paulo também orou 3 vezes, até que Deus lhe respondeu, 2 Coríntios 11, do 8 ao 9. Elias orou 7 vezes para que chovesse, e choveu, 1 Reis 18, 43, 45. E os discípulos perseveraram em oração até que o fogo caiu. Atos 1, 14, 2, 1 a 4, né? Então a resposta vem. Não devemos desistir de pedir a mesma coisa. Tem pessoas que oram uma vez, 2 vezes e já desistem, né? Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Devemos nós continuarmos em oração, pedindo a Ele que ajude nossas vidas. A última ponto dele fala, é uma prova que o Espírito de oração opera em nós, Zacarias 12, 10, né? O Espírito Santo ora em nós enquanto trabalhamos, enquanto nos ocupamos de nossas tarefas diárias. O Espírito Santo não se preocupa acerca da posição do nosso corpo, isto é, se estamos ajoelhados, deitados ou em pé, né? Isto é segredo, é o segredo de estarmos sempre orando. Da liberdade ao Espírito, e ele levar-te-á para esta gloriosa vida de oração. Aleluia. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Então, não se preocupe da forma de orar, né? Se é em pé, deitado, né? Mas em orar, né? O Espírito Santo, ele nos leva à oração, né? Ele nos leva a orar, seja em pé, deitado, andando, né? É interessante que uma das formas que a gente descobre que é bom orar é quando você está caminhando, né? Você vai caminhando e vai levando seus pensamentos a Deus e vai fazendo oração. Orar na caminhada, orar deitado também, às vezes, imaginando, falando com Deus em oração. Às vezes também deitado, né? Deitado, a gente ora também, a gente ora dentro do ônibus. Por isso que nós não devemos
só orar de um modo, né? Tem pessoas que é idólatra e dizem assim, não, só serve orar se for de joelho, só serve orar se for com o rosto virado para o público, só serve orar. Não, isso é mentira, isso não funciona. Orando em todo tempo, quer dizer que você vai ficar todo tempo dentro da igreja de joelho, olhando para o pastor lá para poder ser ouvido sua oração? De modo nenhum. Tem que orar em todo tempo, trabalhando, mas orando, andando, mas orando, fazendo sua atividade doméstica, mas somente ligado em Deus e orando também. Então por isso é orar em todo tempo. Orar em todo tempo não é simplesmente se trancar dentro do quarto, ficar 24, 48, 32 horas, 72 horas orando. Orar em todo tempo e orar constantemente, né? Já não era Billy Graham, se não me engano foi a Billy Graham, ou foi a Moody, foi um dos dois. Ele perguntou, você ora muito? Eu, não. Qual o tempo de sua oração? 5 minutos, mas também o mesmo disse, mas também não passo, aí o repórter disse, mas rapaz, você só ora 5 minutos? Ele disse, mas também não passo 5 minutos sem orar. Orar em todo tempo, né? Então, Deus abençoe a todos vocês, que possamos ter uma semana abençoada, né? Na presença de Deus, e um culto